Boa noite. Peço, por favor, que todos ocupem os seus lugares. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É com imenso prazer que damos início a este evento especial promovido pela Faculdade de Direito de Sorocaba e Academia Status Libertatis. Hoje, temos a honra de receber um dos mais renomados advogados criminalistas do Brasil, Dr. Alberto Zacarias Toron, que nos brindará com uma palestra de suma importância sobre um tema crucial para a democracia: as restrições ao habeas corpus e o perigo para a democracia. Este evento é uma oportunidade única de aprofundar nosso entendimento sobre as implicações das restrições ao habeas corpus no cenário jurídico e democrático brasileiro. A FAD, com seus 67 anos de tradição e excelência no ensino jurídico, junto à Academia Status Libertatis, comprometida com a produção de conhecimento e aperfeiçoamento no direito penal e processual penal, se orgulham de proporcionar este espaço de aprendizado e debate. Agradecemos a presença de todos os convidados, alunos, egressos, professores, conselheiros, autoridades e demais participantes, que aqui se encontram para esta noite enriquecedora de aprendizado no campo jurídico. Neste momento, cito as autoridades presentes. Professor Dr. Gustavo dos Reis Gazola, diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba. Dr. Valdir Pereira Lopes Júnior, fundador da Academia de Direito Status Libertatis. Dr. Otávio Martinez, corregedor do município de Sorocaba. Dr. Júnior Rocco, controlador do município de Sorocaba. Professor José Francisco Cagliari. Professor Marcelo Valdir Monteiro. Cito o conselheiro, professor Marcelo Valdir Monteiro. Neste momento, para a composição, à frente de honra, convido o diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba, professor Dr. Gustavo dos Reis Gazola. Representando o Conselho da Fundação Educacional Sorocabana, mantenedora da Faculdade de Direito de Sorocaba, convido o professor Marcelo Valdir Monteiro. Representando o corpo docente da Faculdade de Direito de Sorocaba, convido o professor José Francisco Cagliari. Convido o advogado penalista, fundador da Academia de Direito Status Libertatis e membro da Comissão da Advocacia Criminal da Subseção de Sorocaba, Dr. Valdir Pereira Lopes Júnior. O advogado penalista, membro da Academia de Direito Status Libertatis e membro fundador da Associação dos Advogados Militantes no Tribunal do Júri de São Paulo, vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminal da Subseção Sorocaba, Dr. Marcelo Savoy Pires Galvão. O advogado penalista, membro da Academia de Direito Status Libertatis e membro da Comissão da Advocacia Criminal da Subseção Sorocaba, Dr. Diogo Titon. A advogada penalista, membro da Academia de Direito Status Libertatis, doutora Ana Emília Guedes Costa. O advogado penalista, professor de cursos de graduação e pós-graduação em Sorocaba e região, vice-presidente da OAB Votorantim, doutor Eduardo Munhoz.
o advogado penalista, presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Cotia, doutor Henrique Gonçalves Sanches. A advogada coordenadora da 14ª Regional da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo, relatora do Conselho de Prerrogativas e da 14ª Regional da OAB São Paulo, doutora Maria Cláudia Tonoc Finesse. O advogado especializado na defesa de policiais militares no Tribunal do Júri, ex-tenente da Polícia Militar, comandante de pelotão Força Tática, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 24ª Subseção Sorocaba, de janeiro de 2022 a julho de 2024, membro da Associação dos Advogados Militantes no Tribunal do Júri de São Paulo, doutor Mauro da Costa Ribas Júnior. A advogada penalista, membro da Associação dos Advogados Militantes no Tribunal do Júri de São Paulo, doutora Daniele Delcistia. A advogada penalista, membro da Associação dos Advogados Militantes no Tribunal do Júri de São Paulo, doutora Gisele Delcistia. O presidente da Escola Jus Filosófica, Floresta do Líbano, César Maximiano Duarte. O aluno João Antônio Proença de Sá, representante dos alunos da FAD na Academia Status Libertatis. Agradeço também a presença do doutor Gustavo Henrique Coimbra Campanati, coordenador de prerrogativas OAB São Paulo. Convido também para compor a mesa o nosso palestrante desta noite, o advogado criminalista, professor de Direito Penal, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Alberto Zacarias Toron. Neste momento, em posição de respeito, em pé, acompanhamos a execução do hino nacional. Let's
para proferir a mensagem de boas-vindas e de recepção ao convidado de honra, com a palavra o diretor da FAD, professor doutor Gustavo dos Reis Gazola. Boa noite a todas e a todos. Gostaria inicialmente de apresentar meus cumprimentos ao Dr. Valdir Pereira Lopes Júnior, que com esta Faculdade de Direito firmamos uma parceria para a realização deste evento. Essa parceria que revela a importância que a Faculdade de Direito atribui à advocacia criminal e à defesa dos direitos do cidadão. Também apresento meus cumprimentos ao Dr. Marcelo Valdir Monteiro, que aqui representa a Fundação Educacional Sorocabana, responsável pela manutenção da Faculdade de Direito de Sorocaba. Também meus cumprimentos ao professor Francisco Cagliari, que representa o corpo docente desta faculdade, um dos professores mais antigos da casa, respeitado professor de Direito Penal. Meus cumprimentos a todos os demais integrantes desta mesa, meu abraço afetuoso, a maioria deles integrantes da advocacia criminal, responsáveis, portanto, pela garantia das prerrogativas daqueles que se veem acusados em juízo, daqueles que se veem investigados nos inquéritos policiais, é garantia não apenas daqueles que se veem nessa condição de investigados e acusados, mas é, sobretudo, a garantia do Estado Democrático de Direito. Cada réu, cada investigado que tem respeitado os seus direitos constitucionais é um momento de vivificação do Estado Democrático de Direito. Qualquer abuso que se faça em relação a qualquer investigado ou réu, fica comprometida a democracia, fica comprometido o direito de todos nós. Daí a responsabilidade que recai sobre o advogado criminalista, e é ali, na defesa dos réus, daqueles que em tese cometeram crimes, que se coloca à prova o Estado de Direito. Quando toda a sociedade pode se voltar contra esse réu, contra esse investigado, e etiquetá-lo como inimigo, é o Estado garantidor que colocará ao seu lado o advogado, que estará, antes de defendê-lo, defendendo a todos nós, defendendo o princípio da não culpabilidade. Recebam, portanto, o meu profundo respeito pela função que exerce, pela garantia que trazem ao Estado brasileiro, meus sinceros cumprimentos, que revela a importância que essa faculdade atribui à advocacia. E em representação ilustre dessa condição, o nosso convidado de hoje, Dr. Alberto Zacarias Toron, que dispensa efetivamente qualquer palavra minha de apresentação, é um grande advogado desta terra brasileira, responsável por carregar nos ombros essa defesa que se faz nas delegacias de polícia, essa defesa que se faz em juízo, essa defesa que se faz no parlamento, essa defesa que se faz na cátedra, na faculdade, e, sobretudo, uma defesa que se faz na consciência das pessoas, da importância do direito de defesa. É, sobretudo, uma sensibilização emocional, quando todas as forças podem se voltar para encontrar um culpado, o inimigo, aquele que precisa ser banido, falar-se na liberdade, falar-se na democracia, falar-se na sustentação do devido processo legal, é um ato não raro de heroísmo. Receba, doutor Toron, a nossa amizade
e o compromisso dessa faculdade com a formação intelectual, mas, sobretudo, com a formação principiológica, e vou dizer, amorosa, para com essas causas. Porque é preciso ter, sobretudo, empatia, amor e consideração por esses valores que o senhor tão bem defendeu, defende e defenderá. Para proferir sua mensagem, o advogado penalista, fundador da Academia de Direito Status Libertatis e membro da Comissão da Advocacia Criminal da Subseção de Sorocaba, Dr. Valdir Pereira Lopes Júnior. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Gustavo Gazola, promotor de justiça nessa cidade, pelas palavras proferidas a mim. E digo, Dr. Gazola, que diante desse público, que admirei muito a recepção desta faculdade para com esse evento. A recepção de Vossa Excelência no interesse de fomentar nos alunos esse conhecimento, afeto à liberdade, né, para que os alunos possam conhecer, pela boca de um magistral advogado, essa questão do habeas corpus. Então, eu agradeço as palavras e o elogio pela recepção. Então, eu considero essa faculdade como um local que recebe o conhecimento intelectual, que recebe realmente o conhecimento jurídico, que recebe, como ele disse, a questão de nós termos a necessidade de tratar direitos e garantias fundamentais com amor, com humanidade, porque direito não é só lei. Com certeza o direito não é só a lei. E na advocacia, certamente, os alunos que aqui estão perceberão que o direito não é apenas a lei. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas de academia de direito, o Dr. Marcelo, Dr. Titon, doutora Ana, João, que é quintanista aqui da casa, né, ex-presidente do centro acadêmico, teve participação muito grande nisso, então agradeço a todos vocês. Agradeço a Flávia, da comunicação, que correu bastante, se esforçou bastante para que acontecesse esse evento. Tá? Então agradeço a todos. Cumprimento as demais autoridades aqui da mesa. É um prazer ter todos vocês aqui. Tá? E ao doutor Alberto Zacarias Toron. Eu em casa ensaiava alguma coisa. O que eu falo para o Toron, né? E eu vou falar mais ou menos alguma coisa assim, doutor. Assim como o jovem, né? Antigamente ele olhava para o Ronaldo Fenômeno, para o Ronaldinho jogando futebol, e falava, mas joga demais, né? É muito efetivo, faz muitos gols. Assim eu admiro na advocacia, de assistir os seus vídeos. Hoje a internet proporciona que a gente assista. E assim, não tem como não admirar a Vossa Excelência. E o Dr. Gustavo Mascarenhas estava certo. O senhor é de uma humildade muito agradável, né? E está aqui hoje, depois de uma agenda tremenda, pessoal. Ele falou o que ele fez hoje, eu só pude agradecer por ele estar aqui. Então, eu agradeço, doutor. Muito obrigado e espero que todos possam usufruir dessa fala do Dr. Toron. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a frente de honra, permanecendo à mesa o convidado Dr. Alberto Zacarias Toron. Apresento a todos o palestrante desta noite, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, advogado criminalista há mais de 40 anos, pós-graduado em Direito Penal, Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, professor de Direito Processual Penal da Fundação Armando Álvares Penteado,
membro do Conselho Diretivo da Revista Brasileira de Ciências Criminais desde 1992. No biênio 1995-1996, foi presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. No biênio 1995-1996, foi presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nos anos de 2014 e 2016, foi juiz substituto do TRE São Paulo. No triênio 2007-2009, foi, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor do Conselho, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e presidente da Segunda Câmara. É professor convidado no mestrado da Universidade Cândido Mendes. Em 2021, foi eleito novamente para o cargo de vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais para o biênio 2021-2022 e também para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por São Paulo. Autor de livros e vários artigos publicados em revistas especializadas e jornais, para proferir a palestra As Restrições ao Habeas Corpus e o Perigo para a Democracia, nosso convidado, Dr. Alberto Zacarias Tonon. Muito boa noite a todas e todos. É uma emoção voltar aqui para a Faculdade de Direito de Sorocaba. Eu estive aqui há muitos anos e, professor Gazola, fiquei impressionado, em primeiro lugar, com a qualidade das instalações, salas modernas, bonitas, e depois, mas não menos importante, com o calor humano, com o acolhimento, e isso realmente é o que marca e o que distingue uma escola e uma comunidade. Quero cumprimentar os estudantes que me honram com suas presenças, cumprimentar os advogados que também me honram e os professores dessa escola. Quero fazê-lo na pessoa do professor Gustavo Gazola, que me honrou com palavras de extrema gentileza e que eu tenho certeza, palavras essas que são fruto do seu enorme coração, da sua prodigalidade de coração, que é conhecida de todos. Muito obrigado, professor Gustavo, pelo carinho da acolhida, e eu espero poder voltar aqui muitas e muitas vezes. Quero também agradecer o queridíssimo amigo Valdir Lopes, cadê você, Valdir? Aí, que me convidou para esse evento aqui na FADI, ou na FAD, né? E eu realmente, estou assim, como se diz na gíria popular, estou num bagaço. Acordei de manhã cedo, dei aula, 2 horas de aula, saí, fui para casa, comi, sustentação oral no Tribunal de Justiça, fui para o escritório, atendi gente e vim para cá, 40 minutos só para sair de São Paulo. Depois outro tanto de estrada, uma estrada pesada, a nossa estrada aqui, a Castelo Branco, ela está sofrendo reparos, então, enfim, isso demora demais, né? Mas estou feliz de estar aqui. À medida em que as pessoas foram falando, eu hoje fui, depois de 4 anos, pela primeira vez, portanto, depois da pandemia, pela primeira vez, depois da pandemia, eu voltei ao Tribunal de Justiça, numa sessão presencial. Que saudades, reencontrei colegas, desembargadores amigos, procurador de justiça oficiante na Câmara. Que alegria poder dividir esses espaços presencialmente. Vou fazer um rápido parênteses sobre essa questão do presencial. Tem uma equipe no meu escritório que trabalha só na base do home office. E numa ocasião me falaram, Toron, você precisa conversar com os estagiários, para saber o que está acontecendo, quais são as reclamações, o que eles querem que não tem, enfim. Reuni os estagiários e muitos elogiaram, muitos apresentaram as suas críticas, mas aquele grupo de estagiários que só trabalhava em casa, sabe qual foi a reclamação deles? Nós queremos trabalhar no escritório.
Gente gosta de gente, gente quer ver gente, gente precisa de gente, de calor humano, de olhar. E essa é a nossa essência. Então, eu quero agradecer enormemente a você, Valdir, ao professor Gazola, por este convite dessa academia Status Libertatis, um nome simbólico forte, e também da Faculdade de Direito. Nós vamos falar hoje, meus amigos, sobre um tema que, em importância, transcende as fronteiras do processo penal, um tema que é importante para a própria cidadania. E, já entrando um pouco no tema, quando nós pensamos em democracia, nós normalmente associamos a essa ideia, a esse conceito, a coisa de eleger a cada 4 anos os nossos mandatários. Isto é apenas uma parte da ideia de democracia, porque a ideia de democracia está muito fundada na ideia, como dizia o queridíssimo professor Antônio Magalhães Gomes Filho, grande nome do Ministério Público Paulista, grande nome do processo penal brasileiro. Se o professor Gazola fez uma referência à advocacia na grandeza do seu espírito, eu vou fazer um elogio, uma referência obrigatória ao significado do Ministério Público para a própria democracia. E quem fala em Antônio Magalhães Gomes Filho, que foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fala, obviamente, em garantia, num pensamento garantista. E a democracia tem, numa outra face dela, a ideia de controle do poder. O poder numa sociedade democrática não se exerce sem limites. Ele é exercido dentro das balizas legais. Esta é uma faceta muito importante. E uma das garantias essenciais para o controle do poder, e agora do poder punitivo estatal, é exatamente o habeas corpus. O habeas corpus aparece, para repetir a linguagem do filósofo italiano Antonio Gramsci, ele aparece como uma espécie de contrapoder, uma garantia de poder, de contrapoder nas mãos do cidadão. Então, fazendo assim uma alusão a algumas coisas da vida, se você em 2011, no Rio de Janeiro, queria participar da marcha pela liberação da maconha, e o secretário de Segurança Pública local proibiu essa marcha, mas você queria participar, o que fizeram algumas organizações da sociedade civil? Independentemente de nós, particularmente, sermos a favor ou contra a liberação, a descriminalização da maconha, habeas corpus, e um juiz lá do Leblon, um bairro lá do Rio de Janeiro, concedeu a medida liminar para que as pessoas pudessem ir a tal marcha da maconha. E a marcha aconteceu. Maravilha. Mas vamos falar de uma coisa mais próxima. Eu estou fazendo uma audiência. Isso aconteceu em Sorocaba, e não era eu quem fazia audiência. E sentada a testemunha, juíza, vamos falar juíza simbolicamente, porque eu não quero revelar nomes, ou revelar pessoas. O juiz X, vamos chamar assim, começou a inquirir a testemunha. E o advogado, elegantemente, dirigiu-se à sua excelência, eminente magistrada, e falou: Excelência, pela ordem. Pois não, doutor. Após a reforma de 2008, Vossa Excelência deve ter presente que o Código de Processo Penal, no seu artigo 212, estabelece uma cronologia de inquirições. Primeiro, em se tratando de testemunha de acusação, inquirirá o ilustre representante do Ministério Público, depois a defesa e, por último, supletivamente, se necessário. Estou vendo aquela menina ali? Oi? Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo em ordem, né? Bom. E, por último, supletivamente, se necessário,
Vossa Excelência, ilustre juiz de direito. Doutor, eu adoto aqui o sistema presidencialista. Eu sigo esta orientação. Tá certo, doutor? E vou começar a inquirir. E ela começou a inquirir. E o advogado, educadamente, Excelência, pela ordem, eu pondero, Vossa Excelência, segundo o ensinamento de Auri Lopes Júnior, Gustavo Badaró, professor Gazola, eu pondero que o artigo 212 deva ser observado. Doutor, quem manda aqui sou eu. Pô, eu sou advogado há 42 anos, que lama, né? Eu estou vendo aquelas meninas ali, não devem ter nem 20 anos, eu tenho 42 anos de advocacia. Se uma juíza falasse isso para mim, quem manda aqui sou eu morria de medo. Opa, morria de medo. Ia chamar pela minha mãe, talvez a comissão de prerrogativas da OAB. Quem salva alguém desse negócio? Quem manda aqui sou eu. E o advogado, que antigamente a gente falava, eu quero que Vossa Excelência consigne meu protesto. Hoje não precisa mais, está tudo gravado, tal, acabou esse negócio. E o advogado, então, ficou quietinho. Impetraram um habeas corpus, perderam no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, essa corte mais do que centenária, perderam sob o argumento fundamental de que não havia sido demonstrado o prejuízo na inversão da inquirição. Esse problema da demonstração do prejuízo, muitas vezes, para quem está desse lado aqui do balcão, acaba sendo uma prova diabólica. Eu vou mostrar isso para vocês. Prova diabólica quer dizer uma prova impossível de ser feita. E é uma, vamos dizer assim, uma válvula de escape para se evitar o reconhecimento da nulidade. A questão foi para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha interpretativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, denegou a ordem. E aí eu fui contratado para impetrar uma ordem de habeas corpus, que, para minha sorte, e aí tem uma questão de sorte também, depois eu falo sobre sorte no final, se vocês quiserem ouvir, caiu nas mãos do grande ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio tem um problema, ele é um bom cavalo de largada, mas ele voltava vencido a tarde inteira no finalzinho. Quem acompanhava as sessões do Supremo Tribunal Federal via muito isso. E eu fui lá sustentar, virtualmente, a sustentação por videoconferência. Fiz a minha sustentação oral e logo o primeiro a votar, após o relator, era o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, segundo Guilherme Nucci, que é um querido amigo, professor livre-docente da PUC de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça, uma cabeça pensante valiosíssima, diga-se de passagem, ele entende que a regra do artigo 212 não é uma regra de observância obrigatória. Ele cita, então, o desembargador Nucci, a lição dele no Manual de Processo Penal dele, e diz também que não foi comprovado o prejuízo. E ele, então, propõe a denegação da ordem. Na mesma linha foi o segundo voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E aí vem a ministra Rosa Weber, e ela pede vista. Ela pede vista e traz um belíssimo voto, dizendo que a legalidade estava em jogo naquele processo de habeas corpus. A legalidade não apenas em termos de respeito da regra posta, mas a legalidade como uma ideia central da própria democracia que impõe uma baliza às autoridades estatais. Não era só a questão da cronologia. A juíza desrespeitou claramente um valor central, que é o respeito à lei.
E aí, ela, além de apontar isso, disse que, neste caso, a prova do prejuízo deveria ser presumida, porque toda vez que se desrespeita o devido processo legal, é muito difícil se demonstrar o prejuízo. E ela concedeu a ordem. Na mesma linha dela, o ministro Dias Toffoli a acompanhou, e por 3-2, o Supremo Tribunal Federal, quem quiser anotar para fazer um trabalho de conclusão de curso, no habeas corpus 187.035.187.035, concedeu a ordem de habeas corpus. Então vejam vocês como mesmo em situações do cotidiano forense, o habeas corpus representa um instrumento importante para garantir a legalidade da ação penal, ou, se preferirem, para garantir o devido processo legal. Isso, meus amigos, é exatamente o que aconteceu numa ação da Lava Jato. Eu advogava para o ex-presidente da Petrobras e deu-se o seguinte: naquela ação nós tínhamos réus delatores e réu delatado. O juiz, que hoje é senador, ele, quando disciplinou a cronologia dos interrogatórios, o que ele fez? Primeiro interrogou os delatores e, por último, o delatado. Por uma razão simples. Se eu acusar o professor Gazola de ter furtado o meu celular, que está aqui, é natural que ele fale por último. Não, eu não furtei. O Toron estava lá em cima na bancada, eu estava embaixo, não tinha como eu furtar. Não, mas ele ficou do meu lado. Mas ele vai falar por último. Ora, se eu tenho a figura do delator ou delatores no processo penal, essas pessoas estão acusando alguém. E se elas estão acusando alguém, é um corolário, é uma consequência natural, é um desdobramento natural dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que o acusado, o delatado, fale por último. Parece óbvio. Eu fico tão feliz de ver os estudantes balançando a cabeça. Parece óbvio. Mas para o juiz, cujo nome eu não vou nem pronunciar para não ferir esse templo, essa academia do direito, para o juiz ele diz o seguinte: o Código de Processo Penal de 1941 não distingue entre réus colaboradores e réus que não são colaboradores. Não distingue mesmo, é de 1941, não teve nenhuma reforma mudando isso. Aí diz o seguinte, não satisfeito: a Lei 12.850, que é a lei do crime organizado, também não distingue. Ora, meu Deus, eu interpreto as leis de acordo com a Constituição, e não o contrário. Eu tenho que interpretar o Código de acordo com a Constituição. Isso é uma coisa muito importante. Eu tenho uma mulher, minha mulher, ela é arquiteta. Se ela entra num lugar, eu entro no lugar, eu olho a mesa tal, e já me sento e acabou. Mas minha mulher olha, ela tem a sanca, você viu que o teto é não sei como? Eu não olho. Aliás, minha mulher é muito comum em festa, ela fala: você viu o brinco da fulana? Eu falei: eu vou olhar o brinco da fulana? Imagina que eu vou olhar o brinco da fulana. Ela olha, eu não olho. Mas, se eu der um código para ela ler, ela vai ler aquela frase. Nós, quando lemos um pedaço da lei, ou quando lemos a lei, nós já fazemos um link, para usar assim uma espécie de neologismo, nós já linkamos isso com a Constituição, com a outra regra existente no mesmo diploma, do Código de Processo Penal, do Código Penal, que seja. Isso pertence àquilo que nós chamamos de ordenamento jurídico. E Norberto Bobbio, o grande jurista italiano, lembrava que o direito não é um amontoado de regras. O direito, o ordenamento jurídico, são regras ligadas entre si. Essa é a diferença. O que o juiz devia ter visto? Ele deveria ter visto que, mesmo não havendo diferenciação no Código de Processo Penal e
na Lei 12.850, que decorre da Constituição a exigência de o delatado falar por último. Indeferiu o meu pedido, habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre. Aí vem aquele desembargador, Pedro Gebran Neto, e disse o seguinte: indefiro liminarmente o habeas corpus, porque aqui se discute uma questão meramente processual que não atina com a liberdade de ir e vir. E aqui nós fazemos a primeira parada para falar sobre restrições ao habeas corpus. Pessoal, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação e não um recurso, como nós lemos no Código de Processo Penal, uma ação autônoma de impugnação que protege a liberdade de ir e vir, tanto naqueles casos em que ela é diretamente atingida, por exemplo, a decretação indevida de uma prisão preventiva, indevida ou sem fundamentação adequada. Eu tenho uma hipótese em que a liberdade é diretamente atingida e eu tenho aí um constrangimento legal. Mas o habeas corpus tutela a liberdade de ir e vir também naquelas hipóteses em que ela é atingida indiretamente, de forma mediata, como, por exemplo, quando se desobedece o devido processo legal. Porque da desobediência à legalidade da ação penal pode nascer uma condenação injusta. E por que é possível dizer que a liberdade de ir e vir é protegida de forma mediata ou indireta, ou mesmo que a longo prazo? Há uma explicação histórica para isso. E a explicação histórica é a seguinte: o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Ele entrou em vigor juntamente com o Código Penal em janeiro de 1942. Alguém sabe me dizer, sem ser professor ou advogado já formado, alguém sabe me dizer, nos anos 40, em 1942, o Brasil vivia sob uma democracia? Não. O Brasil vivia sob o quê? Debaixo do quê? Fala. Estado Novo, uma ditadura. Vivia sob uma ditadura de inspiração autoritária, de inspiração fascista. E essa inspiração, obviamente, ela se fazia presente no nosso Código de Processo Penal. Ali se dizia, como nós lemos até hoje no artigo 647 do Código de Processo Penal, que o habeas sempre será concedida a ordem de habeas corpus quando alguém sofrer constrangimento ilegal ou se achar na iminência de sofrer constrangimento ilegal. Acontece o seguinte: em 1946, com a redemocratização do Brasil, essa cláusula da iminência, ou seja, de que você estivesse prestes a sofrer constrangimento ilegal, de forma iminente, de forma próxima, ela some na Constituição de 46. Por isso nós podemos dizer com absoluta tranquilidade que a regra do 647 foi apenas parcialmente recebida pela Constituição de 1946. Porque a partir de 46 não existe mais a exigência de que o constrangimento ilegal ou a ameaça de constrangimento ilegal seja iminente. Como dizia a nossa querida e saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, a ameaça à liberdade de locomoção pode se dar a longo prazo. É por isso, meus amigos, que eu posso questionar pela via do habeas corpus a inépcia da denúncia. O réu está solto. O professor... Me fala seu nome. Cagliari. O professor Cagliari, que é ilustre membro do Ministério Público,
certamente já deu pareceres em casos em que o advogado arguiu a inépcia da denúncia. A história não foi bem contada. Infelizmente, acontece isso. A história não foi bem contada, ou se adotou a responsabilidade penal objetiva num crime societário. O réu está em liberdade. Ele pode ser condenado em primeira instância, daí a 2, 3 anos, não vai para a cadeia, vai apelar em liberdade, o tribunal confirma a condenação, ele vai recorrer para o STJ, tudo em liberdade. Mas por que o tribunal conhece a inépcia da denúncia? Porque de uma denúncia que não te permite exercer o direito de defesa de forma ampla, porque o réu se defende dos fatos e não da qualificação jurídica que lhes é dada, se essa historinha não estiver bem contada, você tem um cerceamento ao seu direito de defesa, que vai repercutir lá na frente, e como dizia o saudoso professor José Frederico Marques, deste processo errado poderá advir, poderá nascer uma condenação. É por isso, meus amigos, que era perfeitamente possível questionar o cerceamento de defesa, a inversão do contraditório provocada pela exigência do juiz de que delatores e delatados oferecessem memoriais ao mesmo tempo. Mas, como eu disse para vocês, o habeas corpus foi fulminado liminarmente, sob o argumento de que ele era uma via inidônea para se conhecer da matéria. Está tudo certo. Decisão monocrática, agravo regimental, que alguns chamam de agravo interno. Nós, no processo penal, costumamos falar em agravo regimental. Agravo regimental, não cabia sustentação oral, e ainda hoje se discute se cabe ou não sustentação oral. Ah, não tive dúvida. Agravo regimental, desprovido por votação unânime. Aquela menina com a cabecinha assim, já quase dormindo, triste, chorando. O cara perdeu o habeas corpus. Está tudo certo. Perdi o agravo regimental, habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Relator, querido amigo, antigo membro do Ministério Público, um dos grandes nomes do Ministério Público que abrilhantou o Superior Tribunal de Justiça, antigo promotor do Estado do Paraná, ministro Félix Fischer. Eu fui lá, Cagliari, despachei com ele. O ministro Fischer era gordão, muito mais gordo que eu, que tenho essa barrigona. Ele era um papo fabuloso. Conhecia a ópera, gostava de falar de comida, entendia de gastronomia, puta gordão, bom. E eu conversei com ele, Valdir, 2 horas. Sabe quando você sai com aquela sensação, você, advogado, vai rolar. Vai rolar. É nós, né? Se bate assim no peito e fala, é nós. Tenho certeza que todo mundo já falou isso alguma vez na vida, é nós, é. Foi o tempo de sair, pegar um avião, Brasília-São Paulo, cheguei, sabe quando o celular faz bim, 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 bim? Bom, habeas corpus negado liminarmente. Advogado ruim é assim. Eles falaram tudo mentira para vocês. Aí eu falei, como dizia a saudosa Rita Lee, eu falei, tá tudo certo, advogado tem que ser resiliente. Agravo regimental. Agravo regimental, não cabia sustentação oral. Triste. Agravo regimental desprovido à unanimidade. Falei, habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, autoridade coatora, Superior Tribunal de Justiça. E aí, relator ministro Edson Fachin, advogado, formação privatista, professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, grande figura humana, mas eu já conheço ele, já conhecia ele e falei, nem vou despachar. Para quê? E eu estava certo, indeferido liminarmente, porque o habeas corpus é
meio inidôneo para discutir uma questão processual, agravo regimental. E aí o que ele fez? Ele colocou o agravo regimental numa coisa chamada plenário virtual. Como eu já conhecia o ministro Fachin, não deu outra. Ele indeferiu o habeas corpus liminarmente e mandou para o plenário virtual. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui convidado para dar uma palestra na Universidade de Roma, La Sapienza, que é a USP deles lá. A nossa USP é muito melhor, mas vamos deixar isso de lado. Eu fui falar na La Sapienza e falei um pouco sobre o nosso sistema punitivo e falei sobre o Supremo. Vocês sabem, eu não tenho nada a ver com os bolsonaristas. Tenho nada contra. Se você é bolsonarista, tá tudo bem. Mas eu não sou bolsonarista. Eu tenho uma militância, fui diretor do DCE clandestino da PUC, por aí vai. Bom, portanto, eu não tenho nada a ver com esse povo de 8 de janeiro. Nada. Esse povo que foi lá destruir o Supremo, quebrar o relógio. Não tenho nada a ver com essa gente. Agora, eles têm direito ao devido processo legal. Receber denúncia, fazer julgamento final no plenário virtual. O advogado tem direito de falar, de expor seus argumentos, olhar nos olhos dos juízes do caso. Porque se eu percebo que não vai bem minha fala, eu modulo, eu refaço a fala. Mandou para o plenário virtual. Aí eu falei, vou usar um pouco aqui o meu francês, estou ferrado. Falei, estou ferrado, modo de dizer, eu falei uma coisa muito pior. Eu falei, e agora? Aí eu fui no ministro Gilmar Mendes, fui no ministro Lewandowski, fui levar lá os memoriais, e o ministro, eu contei essa história da inversão da cronologia dos memoriais, contei para o ministro Gilmar, e ele é um cara muito espontâneo, e ele falou, mas que absurdo, porque normalmente o juiz ouve e não fala nada. E ele falou, que absurdo. O que ele fez? Ele retirou do plenário virtual e colocou para ser julgado este processo no plenário normal. E aí eu tinha uma questão de ordem num outro habeas corpus e eu sustentei no agravo regimental em habeas corpus, eu sustentei oralmente. Qual era a lógica? Porque nós estávamos antes da lei 14.365 de 22, eu guardo o número. Para nome eu sou horrível, mas para número eu sou bom. Lei 14.365 de 22, que nos garantiu o direito de sustentar em agravo regimental. Garantiu suadizan, né? Por assim dizer. Porque, na verdade, a gente sabe o que tem acontecido. Eu mesmo tive um embate com Herr Ministro Alexandre de Moraes. Bom, o que eu quero dizer para vocês? O Código de Processo Civil de 2000... Maria Fernanda e a Estela, cadê as duas? Aí, tô de olho. Keep an eye on you. Bom. O Código de Processo Civil de 2015, ele assegura no artigo 731, se não me falha a memória, o direito de você sustentar oralmente em agravos internos tirados de decisões que rejeitam liminarmente a extradição, a reclamação e o mandado de segurança. Ora, todos sabemos que o mandado de segurança ele é uma espécie de costela de Adão do habeas corpus, porque o habeas corpus, pela Constituição de 1891, ele abarcava o que hoje nós atacamos pela via do mandado de segurança. Quando um direito líquido e certo seu era ofendido, você podia impetrar habeas corpus sob a sistemática de 1891, porque qualquer ilegalidade era passível de ser atacada pelo habeas corpus. Você é da oposição, não conseguiu matricular seu filho na escola pública, habeas corpus. A professora Ada Pellegrini dá vários exemplos dessa mesma natureza. Bom, sustentei oralmente e a ordem. Você, como é seu nome de óculos, que está como assim? Ana Júlia, tudo bem? Boa noite. Você acha que a ordem foi concedida ou denegada? A ordem foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal
E pela primeira vez se anulou uma ação da Lava Jato. Vejam como o habeas corpus funcionou para coibir o desrespeito ao devido processo legal. Em outras palavras, para garantir a legalidade da ação penal. Mas não é só para isso não, minha gente. Muitos anos antes, há 24 anos atrás, eu tive um caso em que de Foz do Iguaçu foi expedida uma precatória para São Paulo. O delegado de Polícia Federal expediu uma precatória para a Superintendência Regional de São Paulo para colher material gráfico do meu cliente e indiciá-lo. Muita gente acha que indiciar não é nada. Não, indiciar não tem problema. Tem sim. Vai prestar concurso para o Ministério Público tendo um indiciamento nas costas. Vai pedir emprego tendo um indiciamento. Mesmo que o promotor tenha pedido o arquivamento do inquérito. Problema. Eu sou um pouco que nem dentista. Eu não gosto de ir tirando o dente, porque tirar dente é uma coisa fácil, né? O difícil é fazer a cárie, o canal, preservar o dente. E eu mandei um colega meu, que é um advogado japonês que trabalha comigo há 35 anos, o Edson. Falei, vai lá em Foz do Iguaçu e veja do que se trata o inquérito. Pega antes de procuração do cliente. O seguro morreu de velho. E a passagem é cara até Foz. Ele chegou lá, se apresentou para o delegado, e o delegado falou, doutor, o inquérito está sob sigilo, o senhor não pode examinar o inquérito. Ele falou, perfeitamente, doutor. Antigamente não se chamava de excelência o delegado, bastava doutor. Hoje a lei exige que chame de excelência. Mas, enfim. Ele falou, não, doutor, eu tenho procuração do investigado. Doutor, o senhor não entendeu? O inquérito está sob sigilo. Eu sei, doutor, mas eu tenho procuração do investigado que está para ser indiciado e eu preciso ver o inquérito para saber do que se trata. Porque o indiciamento pode ser um ato abusivo também. Então eu preciso ver. Pintou aquele clima ruim. Ele falou, doutor, eu preciso continuar falando? Cara grandão, meu colega franzino. Não pensa que dá para peitar, às vezes nem é bom peitar. Perfeitamente. Ele liga para mim, ele é um advogado mais jovem, ligou para mim, eu falei, ó, faz uma petição, vou fazer uma petição aqui, te mando por fax, era fax antigamente, não era essa facilidade, e você vai lá no juiz e explica que você tem direito, artigo 7º, inciso de número 14, se não me fala a memória, a examinar os autos do inquérito. O sigilo não se aplica ao advogado do investigado. E o juiz disse o seguinte, o interesse público na eficácia das investigações não pode ser sobrepujado pelo interesse do particular no exame dos autos. Ou seja, o exame dos autos por parte do advogado, ele poderia comprometer a eficácia da investigação. Tem um problema aí, doutor Cagliari. Tem um problema aí. Vou explicar por quê. Imagine que o réu estivesse preso, uma prisão temporária, como ocorreu em muitos casos. Dá-se o seguinte. O réu está preso e vai lá no escritório do doutor Valdir, a esposa dele, desesperada, angustiada. Doutor, vieram aqui às 6h da manhã, deram uma geral na minha casa, busca e apreensão, e levaram meu marido preso, prisão temporária. Eu sou advogado. É intuitivo que o advogado não pode questionar a prisão temporária ou a prisão preventiva se ele não examinar os autos. Eu só posso saber se o juiz que decretou a prisão é competente se eu examinar os autos, para saber de que matéria se trata, se é federal, se é estadual. Eu só posso dizer que a prisão foi fundamentada ou não foi fundamentada se eu examinar os autos. Eu acho que a FADI não tem o curso de parapsicologia jurídica. A FADI não tem, a USP não tem, a PUC não tem, porque parapsicologia jurídica eu preciso ver. E preciso ver se a fundamentação é idônea. A mesma coisa na questão do indiciamento.
Na verdade, o exame dos autos por parte do advogado ostenta igualmente interesse público. E no campo do processo penal, essa é uma discussão mais aprofundada, não dá para fazer essa contraposição entre interesse público e interesse privado, porque a garantia de o advogado ter acesso aos autos ostenta igualmente interesse público. Não deixou ver, a gente entendeu, eu vi que tem vários advogados aqui ligados às prerrogativas profissionais, eu entendi que o direito líquido e certo do advogado examinar os autos estava violado. Não tive dúvida, mandado de segurança, ganhei a liminar no TRF4. Ganhei a liminar, mas fizeram, na época não ia direto para o MP, fizeram uma coisa que chama ping-pong. Saiu da delegacia, foi para o fórum, do fórum para a delegacia, e nós não conseguimos examinar os autos, mesmo tendo a liminar. Julgaram rapidinho o mandado de segurança, perdemos por 2-1. Vencido o relator. Perdemos por 2-1. Que recurso cabe? Recurso e mandado de segurança. Maravilha. Relatora ministra Eliana Calmon. Fui eu sustentar lá. Perdi por 3-2. E aí eu pensei o seguinte, eu queria que vocês acompanhassem meu raciocínio, isso lá atrás. Por um lado, eu tenho uma questão que pode ser encarada como uma ofensa ao direito líquido e certo de o advogado examinar os autos. Mas, por outro lado, eu posso entender que a negativa do exame dos autos para o profissional incumbido de defender a pessoa traduz um cerceamento ao direito de defesa. Eu já vejo o olhar severo do professor Cagliari a me dizer, Toron, no inquérito não há contraditório. E ele está certo. Mas a defesa, imaginem, em primeiro lugar, que o investigado, o autuado em flagrante, tem direito, no flagrante, de ter um advogado ao seu lado. E, por extensão, um investigado. E tem direito de ter um advogado ao seu lado para quê? Pena que eu não tenho ninguém aqui para dizer, ô amigão, fica bem aí, você vai dormir aí na cadeia, tudo certo, a noite passa rápido, depois o dia, não é uma coisa tão ruim assim. Bom, o advogado criminal existe como um oncologista para dar um conforto moral, existe. Agora, você vai no oncologista, você não quer só conforto moral, você quer tratamento competente. A mesma coisa o advogado, você quer uma orientação técnica. A inviabilização do trabalho do advogado repercute como cerceamento ao direito de defesa do investigado, que amanhã ou depois poderá ter uma palavra sua na fase policial, colocada em conjunto com outra prova colhida sob o contraditório para condená-lo. E foi aí que me veio a ideia de impetrar um habeas corpus. Eu impetrei o habeas corpus 82354, relator o saudoso ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, antigo procurador-geral da República, membro do Ministério Público, cassado pelo AI-5, é bom lembrar. E a ordem foi concedida por unanimidade. Com isso, meus amigos, começou-se a quebrar a espinha dorsal de uma forma autoritária de se investigar. Eu ouso dizer, Valdir, professor Gazola, que aquela frase forjada nos anos da Guerra Fria e que a UDN tinha como grande lema, o preço da liberdade é a eterna vigilância, ela vale muito para os dias de hoje. Democracia não é sinônimo de respeito a garantias. Você tem que vigiar para que isso aconteça. E em pleno período democrático, nós tínhamos uma forma autoritária de se investigar. Por isso o ministro Gilmar Mendes falou, começou-se a quebrar a espinha dorsal de uma forma autoritária de investigar. Isso se fez pelo habeas corpus. E foi por meio de habeas corpus
que também se reconheceu a ilicitude de provas. E aí, como é teu nome que eu esqueci? Mauro. E aí, Mauro, é que começou uma grita. O habeas corpus está tendo seu emprego banalizado. O habeas corpus não pode se substituir à revisão criminal. O habeas corpus não pode se substituir ao recurso ordinário constitucional. Era uma forma de inviabilizar o controle rápido do devido processo legal. Está fazendo barulho, né? Era uma forma de inviabilizar o controle rápido do devido processo legal. E vou lhes falar duas coisas rapidamente. Primeira, aumentou muito o número de impetrações de habeas corpus. Aumentou. Opa! Deixa eu fazer uma pergunta. Doutor Cagliari, o senhor é membro do Ministério Público há quanto tempo? 33 anos. O senhor se lembra, Vossa Excelência se lembra, de quantos promotores, quantos membros do Ministério Público havia 33 anos atrás? Pouco mais de 1.000. Hoje nós temos quantos? Quase 2.000, é quase o dobro. Aumentou o número de promotores de justiça. Quando eu comecei a advogar, 42 anos atrás, a delegacia de entorpecentes, como se chamava, era uma divisão, era uma delegacia, depois virou divisão e hoje é um departamento. A atividade persecutória estatal aumentou. Se aumentou a atividade persecutória estatal, é natural que a atividade defensória, a atividade defensiva aumentasse. E aumentaram os casos de abuso, de distorções, aumentaram. E você então faz o quê? Impetra habeas corpus. Aumentou exponencialmente. Aumentou exponencialmente também a jurisdição no campo penal. Veja a Justiça Federal. A Justiça Federal tinha 2 varas quando eu comecei a advogar. Hoje é um prédio inteiro. Tem um tribunal, tem câmaras, turmas especializadas em matéria penal. E aí, artificialmente, começou a se dizer: não cabe substituir-se o habeas corpus quando há o recurso ordinário constitucional. Faço um breve parênteses. A prática de substituir o recurso ordinário constitucional pelo habeas corpus, ela vem pelo menos desde 1951. Por que é isso? Eu quero rememorar um pouco algumas coisas que são importantes. Vou dizer para vocês. Mauro impetrou habeas corpus apontando o juiz de direito como coator. Então ele ia lá no Tribunal de Alçada Criminal ou no Tribunal de Justiça, impetrava, hoje não existe mais alçada criminal, mas estamos lá atrás. Ele impetrava habeas corpus, ele perdia. Antigamente, que não tinha computador, não tinha nada disso, o que rolava? O desembargador ou escrevia à mão o voto dele, lia na sessão, ou datilografava em casa, no papel lá dele, lia, aprovado, aquilo se tornava um voto, ia se tornar um acórdão, e ia para uma sessão de datilografia de acórdãos. Eu estudei datilografia, eu fiz da ASD, tarará. Quem é mais velho aqui, imagino que estudou datilografia. Eu estudei. Ajuda muito para digitar, né? Bom, eu estudei. Aquilo ia para datilografia de acórdão, ficava lá 15 dias, tinha uma sala com 40, 50 datilógrafas e poucos datilógrafos. Aquilo ia lá, voltava para a mão do desembargador, ele corrigia eventuais erros de digitação, voltava para a datilografia, aí ele assinava, registrava-se o acórdão, aí ia para a publicação. Imagina que eu estivesse defendendo o Valdir e a mãe e o pai dele no meu cangote. Doutor, se eu perder o habeas corpus, agora você não vai fazer mais nada? Eu falei, eu estou esperando publicar o acórdão. Mas, doutor, já passou uma semana, eu estou esperando publicar o acórdão. Doutor, passou um mês, estou esperando publicar o acórdão. Demorava às vezes 3 meses depois do julgamento para publicar o acórdão. O que os advogados fizeram? Como é teu nome? Graziele. O que os advogados fizeram?
julgou, ele pegava uma certidão de que a ordem foi denegada e ia com o habeas corpus diretamente para Brasília. Para quê? Para obviar, para encurtar o tempo, para obviar a demora. Era por isso que se fazia dessa maneira. Acontece que em 1969, com base no Ato Institucional número 6, alterou-se a Constituição de 1967, de tal forma que se introduziu no artigo 114, vejam como conhecer a história é importante. Alterou-se o artigo 114 para expressamente proibir-se o manejo do habeas corpus substitutivo do recurso. E a partir de 69, não se manejava mais o habeas corpus originário substitutivo do recurso ordinário constitucional, porque a Constituição proibia. Graças a Deus, saímos da ditadura militar. E isso não foi feito por obra dos militares, não. Isso foi feito a pedido do Supremo Tribunal Federal, mas essa é uma outra história. Veio a Constituição de 88. Como é teu nome? Você? Não, dela aqui. É. Fala. Caroline, e você? Hã? Isabela e Letícia, pronto. Bom, a Constituição de 88 não repetiu essa proibição. Elementar processo de hermenêutica, de interpretação, nos leva a concluir que se a proibição existente na Constituição de 67, repetida em 69, não veio na Constituição de 88, é que essa proibição não existe mais. E a partir de 88, os advogados começaram a fazer o quê? Impetrar habeas corpus no lugar do recurso ordinário constitucional. E aí, 23 anos depois da vigência da Constituição de 88, lembraram que a Constituição prevê o recurso ordinário constitucional e que ele não pode ser substituído. Não pode por quê? Qual é o problema nessa substituição? A discussão posta no recurso, no eventual recurso ordinário constitucional, é a mesma feita no habeas corpus substitutivo desse recurso. Basta lembrar, como definição geral, que o recurso é o prolongamento das questões postas originalmente no habeas corpus que se denegou na origem. Então não é um grande problema. O mesmo assunto com a questão da revisão criminal. Mas aqui eu quero fazer uma questão, para não me alongar muito, eu quero ouvi-los, quero ouvir perguntas. O nosso Código de Processo Penal, ele tem algumas redundâncias, o que propicia aquilo que o ministro Moreira Alves chamava de possibilidade de se fazer uma eleição entre meios de impugnação. O que quer dizer isso? Vamos pegar uma coisa assim, bem facinha. O Código de Processo Penal, no artigo 581, quando cuida do recurso em sentido estrito, ele diz lá no inciso de número 5, que você, denegada a fiança, você pode recorrer em sentido estrito. Mauro, quando você pede fiança para sua cliente e o juiz nega, você interpõe recurso em sentido estrito? O que você faz? Habeas corpus, claro. Por que você faz o habeas corpus? Bom, porque eu acredito que seja uma via mais rápida de conseguir o julgamento de uma liminar, no caso, para minha cliente. Até se interpor um recurso em sentido estrito, vai ter o juízo de retratabilidade, enfim. E vou contar uma outra coisa para vocês. A mesma coisa pode valer para o recurso especial e extraordinário. Querem ver uma coisa? Quem aqui já acompanhou a audiência? Levanta a mão. Já viu alguma vez a audiência na vida?
A audiência criminal tem uma peculiaridade. O PM senta para depor. Se eu errar, me corrija, tá? Meu nome do senhor, Souza. Senhor PM Souza, o senhor está vendo acusado aqui? Estou vendo, sim, senhora. Sim, senhor. E o senhor acompanhou a ocorrência? Positivo, excelência. Estávamos em patrulhamento na área quando fomos acionados via Copom. Aqui também é Copom, né? Quando fomos acionados via Copom. E aí, o que aconteceu, senhor Souza? Positivo, excelência. Fomos acionados via Copom, que um elemento assim com barba, careca, teria furtado o celular, como é o seu nome? O celular da vítima, Dona Maria Cláudia. Certo. Mas o senhor viu esse furto? Negativo, excelência. Mas em patrulhamento na área, nós logo avistamos o elemento. Abordamos o mesmo, errado falar assim, abordamos o mesmo, e o que ele falou quando o senhor abordou? Positivo, excelência, o mesmo prontamente confessou que havia furtado o celular. Ah, ele confessou para o senhor? Positivo, excelência, ele logo confessou e não tivemos problema nenhum, autuamos em flagrante e levamos. É comum isso, não é? Todo mundo aqui já deve ter visto filme americano, não viu? Como é que é nos filmes americanos? Alguém sabe me dizer? Só estudante. Como é que é em filme americano que a polícia aborda a pessoa? O que ela fala para a pessoa? Miranda Warren. Você não, você é professor. Fala. Fala. Hã? O senhor tem direito ao silêncio. Tudo aquilo que o senhor disser pode ser usado contra o senhor. Isso que a gente vê nos filmes americanos, né? Isso se chama Miranda Warning, aviso de Miranda. É um caso nos Estados Unidos, julgado pela Suprema Corte, que estabeleceu o direito de você ser advertido ao silêncio, quanto ao direito ao silêncio, logo na primeira abordagem. A jurisprudência brasileira, ela sempre disse o seguinte, que a advertência quanto ao direito ao silêncio, ela só vale nos interrogatórios formais, polícia e juízo, mas não na primeira abordagem. Ahá! Até que o Supremo Tribunal Federal, no tema 1185, caso meu também, estabeleceu que não. O Pleno do Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral, tema 1185, belo trabalho de conclusão de curso. Que a advertência quanto ao direito ao silêncio deve ser feita logo na primeira oportunidade. Se vai fazer ou não, eu não sei. Mas é um marco interpretativo de natureza garantista do nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, quer saber? Muito antes, o ministro Celso de Mello, outro expoente do Ministério Público, em habeas corpus, já havia concedido a ordem reconhecendo esse direito. E mais recentemente agora o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, o que eu posso fazer pela via do recurso extraordinário, eu posso fazer também pela via do habeas corpus. A questão de o habeas corpus ser utilizado como um sucedâneo recursal ou como um substitutivo recursal não tem maior importância. O que tem importância mesmo é, o acesso ao judiciário e a efetividade na proteção a direitos e garantias. E essa efetividade na proteção a direitos e garantias é que dá o traço de respeito à nossa Constituição, que é algo essencial, e encerro repetindo o professor Gazola, que é algo essencial à nossa democracia. Democracia não é só a possibilidade de eleger a cada 4 anos quem serão os dirigentes do Estado brasileiro, mas democracia tem a ver com a observância de regras, de garantias deferidas ao cidadão pelas autoridades estatais de todo gênero e, muito particularmente, por aquelas incumbidas da persecução penal, do poder repressivo. Não adianta eu poder eleger
os governantes, os representantes do parlamento e a polícia descer o cacete. E as taxas de letalidade na ação policial serem altíssimas. Não adianta eu eleger os mandatários, eu poder eleger mandatários, e o juiz praticar arbitrariedades nas audiências. Por isso, o habeas corpus ele desponta historicamente no sistema de justiça brasileiro como o grande instrumento de afirmação dos direitos e garantias e, por que não dizer, da própria democracia, para que a gente possa construir uma sociedade menos desigual e mais justa. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas para o Dr. Toron. Não temos muito tempo, mas dá para fazer algumas perguntas. Alguém? Boa noite, Dr. Toron. Me chamo Leonardo, sou advogado, formado por essa casa. Estive aqui, acho que em 2013 ou 2014, quando o senhor também era início da Lava Jato, o senhor deu uma belíssima palestra, assim como hoje. E eu comprei, na época, acho que era, não lembro que edição, que era do habeas corpus, a doutrina do senhor, né? E na 6ª edição, que eu acho que é a mais atualizada, o senhor trouxe 3 novos temas importantes. É a 6ª edição. São a questão do aborto e responsabilidade médica, o cultivo da cannabis e uma nova, não uma nova matéria, né, mas uma abordagem muito importante nos dias de hoje, pelo fato do senhor ter sido membro do Tribunal Regional Eleitoral, que é o fato que está sendo discutido desde semana passada pelo vazamento das informações, da troca de informação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, onde você vê muitos colegas garantistas, criminalistas, constitucionalistas, que a gente tem profunda admiração, mas que a gente está enfrentando um tema complexo, que é a questão do poder de polícia, do eventual poder de polícia em matéria eleitoral, criando prova, ferindo a cadeia de custódia numa eventual questão criminal que se refere, que teoricamente também a gente fala, porque a gente não tem acesso ao inquérito das fake news, mas se reflete em matéria penal. Eu gostaria de saber como o senhor vê essa abordagem de matérias de cunho eleitoral que se refletem em matéria penal. A gente não consegue seguir a cadeia de custódia. Como que o senhor vê essa questão? Obrigado. O diretor é poderoso. Isso é um aviso. Bom, Leonardo, muito obrigado pela sua pergunta, mas eu preferiria falar sobre o aborto, que é mais fácil. Eu vou começar pelo aborto, claro. Essa questão do aborto é muito interessante. A moça sofre uma complicação decorrente de um aborto clandestino. Milhares de mulheres pobres ficam sujeitas a essa condição miserável, correndo perigo de vida por ter feito um aborto com uma curiosa. Muito grave. Eu tive um caso pro bono. A moça é atendida no hospital público e o médico diz para ela: moça, o que aconteceu com você? Você tem que me falar para eu poder te tratar. Ela fala: doutor, foi um aborto, eu tomei assim, assado. E a moça se esvaindo em sangue. O que o médico fez? Ele foi, esses hospitais costumam ter um plantão da Polícia Militar, avisou a Polícia Militar, e essa moça
Isso está retratado como chama, ficha clínica dela. Ela foi imediatamente algemada à maca. Claro, ela era uma perigosa criminosa. E ela foi imediatamente algemada. É incompreensível, é desumano. Foi denunciada e nós impetramos um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas, perdemos e fomos até o STJ, a relatora, a eminente ministra Daniela Teixeira, uma aquisição importantíssima para o Superior Tribunal de Justiça, e ela nos lembrou: o médico é um confidente necessário, como é o advogado. Se o doutor Cagliari vai procurar o doutor Valdir, o Valdir não pode sair por aí falando. O Valdir tem o dever de sigilo. É um direito, ele não pode ser compelido a falar, mas é um dever também. A mesma coisa o médico. Então, essa é uma questão muito importante, porque tem a ver com os limites cognitivos da atividade persecutória estatal. O Estado não pode tudo. O Estado tem limites. Ah, mas isso não é bom porque não facilita a repressão. Vou dizer uma coisa para vocês, que o meu querido amigo Theo Dias, cujo avô foi presidente do Tribunal de Justiça, filho do Zé Carlos Dias, que é professor, aliás, um grande professor de Direito, ele diz o seguinte: é comprovada a eficácia de se cortar as mãos daquele que furta. Ele não vai voltar a furtar. Eu posso fazer isso? Não, isso ofende a dignidade humana. A sociedade tem limites. Esse é o preço por viver em democracia. E, segundo o ministro Marco Aurélio, é um preço módico. Então, o médico não pode sair por aí falando. E se julgou ilegal essa prática. A questão do ministro Alexandre de Moraes é uma questão muito preocupante. Mas uma preocupação que vem lá de trás, a começar pelo surgimento do inquérito da fake news e das milícias digitais. Um inquérito que já existe, sei lá, 4 ou 5 anos, e que está servindo como um guarda-chuva para pegar situações as mais díspares. Desde o problema das joias do Bolsonaro, que não tem nada a ver com a competência do Supremo Tribunal Federal hoje, não nos termos da questão de ordem da ação 937, que eles limitaram a atividade funcional e estar no exercício do cargo. Ele já não está mais no exercício do cargo. Então nós temos um problema aí. E aí surge essa coisa de ele mandar produzir prova. Na verdade, ele se utilizou do Tribunal Superior Eleitoral para produzir prova no inquérito. E aí eu tenho um problema, que é o problema da perda da imparcialidade para conduzir o inquérito policial. Porque ele, de certa forma, se torna protagonista da produção probatória. Ainda que isso seja admitido no campo eleitoral, no campo do processo penal, mesmo na fase pré-processual, quando um juiz conduz o inquérito, ele tem que agir de forma imparcial. Esse me parece o maior problema. Sem falar naquela história que apareceu nos jornais, fala para o cara usar a inteligência dele, que o relatório não estava bom, parece que só tinha notícias normais, então ele queria que usasse a engenhosidade para poder pegar determinada pessoa ou cortar determinado órgão. Eu vejo isso com muita preocupação. Não acho sadio para a nossa democracia. E eu acho que o Supremo Tribunal Federal precisa ser recolocado nos trilhos para que a gente tenha uma democracia plena mesmo. É isso que eu acho, tá bom? Quem mais? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana, sou aluna aqui da casa, aluna do Marcelo e do Gazola, com muito orgulho. A gente sabe que uma das restrições, a maior de todas, é a financeira, porque a maior parte da população que precisa de um advogado criminal
também é a população que não tem acesso a um bom advogado, por mais que tenha a gratuidade das custas judiciárias, pagar os honorários advocatícios é muito difícil, ainda mais para uma população que temos o racismo estrutural e a maior parte dos presos de tráfico, por exemplo, são, sim, advindos desse sistema que a gente enfrenta todos os dias. E, tendo a restrição financeira como um perigo à democracia, uma pessoa que é diferente, uma pessoa que consegue pagar e tem acesso a um advogado, que consegue fazer impetrar um bom habeas corpus, e a maior parte da população que não consegue. Como o senhor, nos seus anos de carreira, consegue enfrentar essa situação e consegue colocar na balança o lado da advocacia autônoma também, porque, de um lado, a gente tem os advogados que precisam, né, dos honorários advocatícios, porque tem criança em casa também, tem a família para sustentar, mas, de outro lado, tem a população carcerária que também precisa muito daquilo, porque a mãe e o pai também meu filho está preso, se encontra nessa situação. Enfim, são dois pesos e duas medidas, acredito que muito difícil de se enfrentar, mas também que eu acho que é uma restrição muito importante para a democracia. Eu queria saber como que o senhor enfrenta e enfrentou nesses anos todos aí de advocacia. Obrigado, Ana, pela sua pergunta. Parabéns pela sua pergunta. Muito bem colocada. Ana, essa desigualdade estrutural que existe na sociedade brasileira, ela não afeta apenas o sistema de justiça. Se você pensar no sistema de saúde, é igual ou pior. Ou seja, a população rica no Brasil tem uma medicina de primeiríssimo mundo. Tem até gente que vem para cá para se internar no Einstein, no Sírio, que são hospitais de primeiríssima linha. E o pobre, eu me lembro de um caso que eu tive no escritório, com uma copeira do escritório, que o marido não dormia de dor, ele tinha um câncer de próstata já alastrado, dor nos ossos. Em geral, as metástases do câncer de próstata vão para os ossos. E eu, então, paguei o meu médico, o meu urologista para aquele homem. E a mulher veio no dia seguinte, no escritório, chorando, dizendo: ele pegou no meu marido. Porque o médico do SUS, o médico não pegava na pessoa. Olha, por que você tem? Tarará. O médico examinou, medicou. Esse homem viveu 1 ano mais e depois morreu. Mas morreu sem dor, pelo menos. No campo do direito, acontece a mesma coisa. A justiça é distribuída desigualmente segundo as posses das pessoas. Eu tive um caso de racha, acusação de racha, né? Dolo eventual, uma hipótese de homicídio, não é? Condição sujeito. Provou-se que não era racha, mas a velocidade era tão excessiva, o laudo dizia que o sujeito estava a 147 por hora. Eu achei estranha essa velocidade de 147 por hora que o laudo do IC, do Instituto de Criminalística, dava. O que eu verifiquei? Eu sozinho não tenho expertise para me contrapor a um laudo do IC. Contratei um ex-diretor do Instituto de Criminalística, o Martelo, que fez um belíssimo parecer técnico mostrando por A mais B que o laudo estava errado. O promotor de justiça, belíssimo promotor, Zé Mário Barbuto, grande nome do Ministério Público, hoje ele está em Santos, ele arrolou aquela perita do IC, do Instituto de Criminalística, para ser ouvida em plenário. A mulher era formada em biologia. Ah, mas ela fez a escola de criminalística, então... Mas o Martelo, ele falou uma coisa que calou todo mundo, inclusive o Zé Mário depois pediu a desclassificação, ele mesmo, o promotor pediu a desclassificação. Ele falou o seguinte: se esse homem estivesse a 147 por hora, nós não teríamos júri. Ele estaria morto, claro. O que eu quero dizer? O fato dele ter dinheiro permitiu contratasse um advogado que enxergasse meio palmo na frente do rosto, no caso eu, que contratou um perito que custa dinheiro para fazer um laudo, um parecer, melhor dizendo. Se fosse um pobre, como é que isso seria? Seria muito difícil. Hoje, essa situação, Ana, melhorou muito com uma coisa chamada Defensoria Pública. Em 2012, eu fui candidato a presidente da OAB.
e eu perdi as eleições porque eu que sou um burro de pai e de mãe, eu numa palestra que eu dei no Pinheiro Neto, um auditório que tinha uns 200 advogados, eu falei que, naquela época, que a pior coisa que poderia acontecer para um réu pobre era ser defendido por um advogado do convênio. O melhor seria um defensor. Claro que eu perdi as eleições. Nós temos aí uma quantidade enorme de advogados que vivem do convênio. Há exceções. Há advogados muito bons que atuam no convênio. Quero deixar isso bem claro. Mas hoje a Defensoria Pública, ela melhorou a situação dos réus pobres, muito. Dos réus e dos condenados que estão nos presídios. Os advogados, individualmente, têm atuado socialmente. Eu, por exemplo, no meu escritório, tenho um departamento de pro bono. Eu tenho 2 advogadas, 4 estagiários que nós pagamos, nós, o escritório, e para atuar gratuitamente. Esse caso do aborto que eu contei é um dos casos que a gente trabalha gratuitamente. E é uma forma pequena de atuar diante desse desafio enorme que é poder dar justiça de alguma qualidade para todos os presos e réus no processo, tá bom? Queria mais uma vez te agradecer a sua pergunta. Eu, no começo da minha vida, fiz muito júri dativo. Eu fiz uns 100 júris dativos. Antigamente chamava dativo, não tinha defensoria. Era a Procuradoria da Assistência Judiciária, a PAJ. E a PAJ, como a defensoria, era pequena. A defensoria está crescendo, mas a PAJ não dava conta de todo o serviço. E eu era advogado dativo lá. Foi uma experiência muito bacana. Você vai perguntar, você faz dativo hoje? Eu tenho mais saúde para fazer. Eu cheguei a fazer 3 júris por semana. Hoje não tenho mais esse pique. Né? Mas eu acho que tem muitos jovens, muito competentes, como você, que vão poder desenvolver esse trabalho. E eu tenho certeza que vão fazer um trabalho de primeira categoria. Tá bom? Parabéns. Quem mais? Boa menina, viu? Tá de olho, que é boa. Boa noite a todos, boa noite, Toron. Primeiramente, é um prazer. Antes de fazer minha pergunta, meu nome é Felipe, sou Felipe Nanini, sou advogado criminalista aqui de Itapetininga, cidade vizinha. Antes de fazer minha pergunta, queria agradecer a Vossa Excelência, principalmente por travar batalhas lá no tribunal em defesa das nossas prerrogativas, né, que é de muita importância. E a minha pergunta seria, eu vi nos noticiários, né, se estiver errado, Vossa Excelência me corrija, mas sobre a Vossa Excelência tem uma proposta de substituição do recurso extraordinário RESP pelo HC. E eu queria saber um pouco como seria no casos de réus em liberdade. Obrigado. Eu que te agradeço, Felipe, a sua pergunta. A possibilidade de substituição, ela é identificada a partir do seguinte pressuposto. O recurso especial cuida de hipóteses em que nós temos contrariedade à lei. Então vamos pegar o caso daquela juíza que disse: eu começo inquirindo, o sistema é presidencialista. Se essa questão subir ao tribunal pela via da apelação, por exemplo, nós vamos ter isso como uma matéria preliminar. E vamos admitir que o tribunal confirme a decisão, diga, não há problema nenhum. Eu vou dizer o quê? Que a decisão, que o acórdão, contraria o artigo 212. Essa matéria pode ser atacada pela via do recurso especial? Pode. Mas ela pode ser atacada também pela via do habeas corpus, como foi, e eu mostrei isso, da mesma maneira. Porque o que você vai chamar de contrariedade à lei ou negativa de vigência no âmbito do recurso especial, isso no processo penal repercute como constrangimento ilegal. Então é possível manejar o habeas corpus no lugar do recurso especial. Queria lembrar você, agradecendo a sua pergunta, Felipe, que as grandes questões do processo penal diuturnamente são discutidas em habeas corpus. Reconhecimento fotográfico, habeas corpus. Miranda warning, né, o direito, o aviso, a advertência quanto ao direito ao silêncio, em habeas corpus.
exame dos autos, habeas corpus, cronologia da entrega dos memoriais, habeas corpus, limites da interceptação telefônica, e vou mais. Exame dos autos do inquérito, também pela via do habeas corpus. Só há justa causa para oferecimento da denúncia nos crimes tributários quando já tiver sido constituído o crédito tributário, tiver ocorrido o que se chama de lançamento. Isso veio do habeas corpus do saudoso professor Paulo José da Costa Júnior, no habeas corpus 81.611, relator o ministro Pertence. A grande maioria das súmulas em matéria de penal e processo penal e de execução são fruto de julgamentos em habeas corpus. Essa súmula 59 agora, que manda substituir a pena do condenado por tráfico privilegiado, quando todas as circunstâncias dos 59 antecedentes, culpabilidade foram favoráveis ao agente, são 37 precedentes, 36 são habeas corpus. Então, o habeas corpus tem uma centralidade no processo penal que, mesmo o réu estando solto, é perfeitamente possível manejar o habeas corpus, como eu procurei demonstrar na minha fala, já que o constrangimento ilegal não precisa ser iminente, tá bom? E essa questão que você levantou, ela foi trazida no jornal, olha que coisa legal, boa tua pergunta, Felipe. Ela foi trazida por um cara chamado Almir Pazianotto. A maioria de vocês não conhece Almir Pazianotto, mas eu vou perguntar para o professor Gazola se ele se lembra quem é o Almir Pazianotto. Trabalho, ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho, ex-secretário do Trabalho do Montoro, depois ministro e foi presidente do TST. Pois ele escreve um artigo no jornal Estado de São Paulo perguntando o seguinte: como pôde o Supremo Tribunal Federal conceder habeas corpus para o presidente Lula se ele já estava em liberdade? Porque o habeas corpus não se presta apenas ao fim liberatório de tirar uma pessoa da cadeia. Ele se presta também para corrigir ilegalidades no âmbito da ação penal. E ali a gente tinha o problema da quebra da imparcialidade e o problema da incompetência do juízo da 13ª Vara Criminal. Tá ok? É isso. Mais alguém? Vamos lá. Ó, última pergunta, pode ser? Porque eu tenho que pegar a estrada ainda. Boa noite, doutor. Tudo bem? Prazer conhecer. Ah, só uma coisa antes de você perguntar. Eu trouxe aqui um livro para ser sorteado entre os alunos e colegas advogados. Eu vou passar aqui as mãos do Valdir, que depois vai sortear. E é a 6ª edição do habeas corpus, está saindo a 7ª agora, depois o Valdir sorteia, tá bom? Seu nome? Felipe também. Outro Felipe. Outro Fala, Felipe. Doutor, como que funciona, né? Como que o senhor vê alguns tribunais aqui do nosso a questão de não agora em sede de habeas corpus? Eu entendi super bem. Eu só não sei se eu sei responder, mas eu vou responder. Geralmente é uma dificuldade que nós temos. Eu vou falar. A pergunta do Felipe é o seguinte: qual é o campo cognitivo do habeas corpus? É possível haver dilação probatória em habeas corpus? A primeira resposta que eu vou dar é não. Mas vamos prestar atenção como essa matéria é espinhosa e é difícil. O habeas corpus não comporta dilação probatória. Disso não decorre que o juiz, ao julgar um habeas corpus, não examine provas, não examine fatos. Quero lhes lembrar que a discussão sobre
a correção da qualificação jurídica dada a fatos incontroversos é uma questão de direito. Assim, por exemplo, eu estou meio duro, sem grana. Então eu vou olhar para o professor Gazola e falar, professor, vamos fazer um assalto? O Gazola fala, pô, Toron, veio embora seu convite, porque eu também estou sem grana. Eu falo com o Valdir também, Valdir, bora assaltar aqui, o professor Gazola vem com a gente. Calhari, vamos junto, vamos nessa? Não, vai ter que ir. Não tem moleza aqui, não. Como é teu nome? Marcelo, bora assaltar? Bora assaltar. O Calhari não tem revólver. O Valdir também não. Eu também não. Ele também não. Mas o Marcelo falou, mas peraí, eu tenho um revólver de brinquedo que imita direitinho uma arma. Não, vamos assaltar isso aí. Vamos lá no posto, vamos fazer uma lança. Vamos lá no posto, mas o rapaz pisa no botão, vem a polícia. O Calhari fala, olha, eu estava passando ali, não tinha nada a ver com essa história. O Valdir também estava passando. Eu também estava passando, ele estava passando, todo mundo a mesma história, estavam passando ali. Acontece que foi filmado, tinha testemunha, todo mundo fazendo uma pressão no frentista para ele dar grana. O juiz condena todo mundo. Nós recorremos, insistindo na tese da inocência, tarará, mas tinha prova, tinha um filme, tinha testemunhas, tal. Como tese subsidiária, o Calhari, que é promotor, membro do Ministério Público, procurador de Justiça, falou, peraí, o juiz não poderia ter aplicado a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, porque se tratava de uma arma de brinquedo. Mas o tribunal disse, não, o que importa é que a vítima se sentiu intimidada. E aí tem uma questão que é a seguinte, não dá para rediscutir, Felipe, se a gente roubou ou não, porque a prova já foi aquilo que os italianos chamam de instâncias de acertamento dos fatos, as instâncias que discutem os fatos, primeira e segunda instância, já decidiram, ó, os caras praticaram o crime. Porém, saber se o fato certo de que a arma empregada era de brinquedo, fato certo. A qualificação jurídica sobre o emprego dessa arma de brinquedo é uma discussão de direito que pode ser feita no âmbito do habeas corpus. Tem um caso clássico que eu cito no livro do professor Manuel Pedro Pimentel, contra um acórdão do antigo Tribunal de Alçada Criminal, que adotou o critério da responsabilidade objetiva para afirmar a condenação. O Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Rafael Maier, trancou a ação penal, trancou a condenação. Então, já fizemos uma primeira distinção. Não se discute provas, mas se pode examinar a prova para ver se o direito foi corretamente aplicado. Mas agora eu quero fazer uma questão para vocês. Vamos continuar nesse exemplo do posto de gasolina? Estou procurando uma pessoa. Ah, achei. Como é teu nome? Você que nós tiramos fotografia lá no começo. De barba. Ô, Toniel, vem aqui um pouquinho. Vamos participar dessa coisa aqui. O melhor jeito de guardar as coisas é assim. Toniel, tudo bem? Você faz direito? Que ano você está? Estou no 5º ano. 5º ano, beleza, vem cá. Presta atenção no que eu vou falar. Branco, 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 negro. Ok? Nós participamos do assalto. Acontece que o Otoniel estava passando. Ele estava passando mesmo. Ele não participou disso. Não tinha participado, tinha. Você estava lá, nós estávamos aqui, nós combinamos aqui. O Otoniel, de fato, só passou pelo local. Foi processado, julgado e condenado. Isso é mais comum de ocorrer do que vocês pensam. Ah, mas a vítima o reconheceu. Eu vou falar uma coisa, Deus me perdoe se eu estiver errado. Não é incomum o investigador chegar para a vítima e falar, pode reconhecer que ele já confessou para nós. É ele mesmo.
E a vítima vai lá, meio constrangida, querendo colaborar com a polícia, que afinal desvendou o crime, e fala, senta aqui, e fala, a senhora reconhece o Otoniel? Reconheço. Que merda, né? Processado, julgado e condenado. Aí, como era teu nome? Ana. Aí ele encontra a doutora Ana na defensoria, que tem cara de que vai ser defensora, porque o professor Cagliari falou assim para mim, essa eu vou levar para a MP, mas eu quero levar você para a defensoria, ou para a advocacia. Você encontra pela frente a doutora Ana, e a doutora Ana, porque a vida do advogado, a vida do jurista, não é só estudar direito, o ordenamento jurídico, a doutrina. Nós temos que estudar o processo também. E a Ana, que é uma menina esperta, o que a Ana faz? Ela vai no local do crime. E ela nota que tinha um posto de gasolina lá e que tinha câmera. E a câmera demonstra a fita do vídeo feito pela câmera de rua, demonstra que enquanto esses 5 mau elementos praticavam o assalto com a arma de brinquedo do Marcelo, ele passou a uns, 50 metros do local, não mexeu com ninguém, estava voltando do trabalho. E eu tenho uma prova segura de que este homem, que já está condenado, não praticou o crime. Aí tem uma questão interessante, Felipe. Se eu tiver uma prova absolutamente contundente e segura, que demonstra cabalmente a inocência, os tribunais têm aceito o habeas corpus como um meio de afastar a ilegalidade representada pela condenação. Isso aconteceu em alguns casos e, mais recentemente, num caso de estupro, que foi amplamente divulgado. O cara estava condenado por 8 estupros, e 4 dos estupros foram revertidos por meio de absolvições em habeas corpus. Mas preste atenção. Primeiro, os vestígios, eu não me lembro se eram pelos pubianos ou mesmo esperma, foram examinados pelo método do DNA e deu que não era a pessoa. Mas tem mais. Depois se descobriu, porque hoje temos banco de DNA, que muita gente da advocacia foi contra, mas é uma coisa boa, provou que o estuprador era um outro cara, que já estava preso por estupro. Então, tem se aceitado, em alguns casos, quando você tem prova contundente da inocência de alguém, tem se aceitado o emprego do habeas corpus. É uma questão difícil, examinada caso a caso, e que não é regra que se possa dizer que o habeas corpus comporte um exame aprofundado de provas. Eu diria, respondendo a sua pergunta, que, como regra, não comporta. Excepcionalmente, em alguns casos, se houver uma prova contundente, indesmentível, forte demais, o habeas corpus pode ser manejado. Não sei se foi clara a minha resposta. A matéria é confusa mesmo, viu? Tá bom? E uma salva de palmas aqui para o nosso amigo que serviu para esse teatro. Obrigado, viu? E aí tem uma questão também, que também foi decidida em habeas corpus, que é o problema do perfilamento racial. Essa menina de vermelho já não aguenta mais me ouvir, já acabei, já não vou falar mais nada. Ninguém mais tem nenhuma pergunta, né? Hein? Alguém tem mais uma pergunta? Então eu queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e até breve, tá bom? Tchau, tchau.